Amém. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 4, a partir do verso 6. Diz a palavra de Deus: Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalá e Tobias, os arábios, e os amonitas e os asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Agora veja o versículo de número 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Verso 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por vós, por nós. Assim, trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, peça a Deus que fale ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos para ouvir da Tua palavra, da Tua voz, ó Deus, para sermos ensinados e crescermos na comunhão contigo, na comunhão com os nossos irmãos. Realiza em nós, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor deseja para a glória do Teu nome. Dai-nos a revitalização, da qual temos orado e esperado em Ti, que o Senhor Deus venha realizar nas nossas vidas para a Tua glória, na vida do Teu povo, Pai, da Tua igreja, tanto aqui como todas as igrejas do Senhor, ó Deus, que necessitam de revitalização. Que isso aconteça, ó Deus, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A revitalização como já havíamos dito, da cozinha está acontecendo, graças a Deus, e é uma bênção, a gente vê o trabalho à disposição de muitos irmãos e irmãs se dispondo ao trabalho, à obra do Senhor. E como havíamos dito também, nós almejamos não apenas a revitalização material, mas também espiritual. Amém? Revitalização não só material, mas espiritual. A revitalização material é bom. Vocês vão ver, depois de terminar a cozinha, eu creio que vai ficar muito bonita, a gente vai ficar muito feliz com essa obra, com a bênção de Deus. Também, não menos importante, não menos abençoador, é a revitalização espiritual, que traz muita alegria também à vida do povo de Deus. Uma revitalização espiritual também é uma bênção do Senhor para o seu povo. E quando a gente lê o livro de Neemias, nós vemos isso acontecer aqui. Essa revitalização tanto material como espiritual. Porque eles estão construindo os muros que estavam arruinados, construindo o templo que tinha sido destruído, reconstruindo a cidade,
Mas não fica só na revitalização material. A revitalização, principalmente espiritual, estava acontecendo. E a material estava acontecendo principalmente por causa da revitalização espiritual que estava acontecendo e impulsionou a revitalização material. As duas coisas andando juntas, né? Como nós vimos no capítulo 3 aqui, e destacando aqui 3 palavras da revitalização que nós vimos no capítulo 3, que é disposição, união e reparação. Você vê isso acontecendo em todo o capítulo 3, né? A partir do versículo 1, já diz, então se dispôs. Muitos, a maioria se dispôs, nem todos, mas a maioria se dispôs. Não há revitalização sem disposição. Vocês percebem aqui também, que nós vamos ver no capítulo 4, que o povo tinha ânimo, né? Estavam animados para o trabalho. No versículo 6 aí, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Havia disposição, mesmo em meio à luta, tanto física como espiritual. E segundo, para que haja revitalização, tem que haver união do povo de Deus. E a gente vê aqui no capítulo 3, sempre se repetindo essa expressão, ao seu lado, ao lado deste, ao seu lado, junto deles, ao seu lado. Então, quase todos os versículos aí do capítulo 3, dos 32 versículos, você vai observar esse ao seu lado, ao seu lado, ou seja, a união, eles se uniram. A revitalização não acontece por um só homem ou só algumas pessoas, mas todos se unindo no mesmo propósito. Como nós vimos no Salmo 133, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus se agrada da união do seu povo e abençoa o seu povo. Então, a união para que haja revitalização. Também, para que haja revitalização, é preciso que haja reparação. Muito também acontece aqui nos versículos, esses 32 versículos, dizendo, aparecendo essa palavra, reparou, repararam, repararam, e vai se repetindo várias vezes, ao seu lado e reparou. Aquela parte do muro que estava destruída e agora estava sendo reconstruído, reparação. Assim também, na revitalização, seja material, seja espiritual, reparações precisam acontecer. Nós estamos vendo aí, nós vimos uma reparação do muro, que estava o nosso muro aqui da igreja há um tempo atrás quase caindo, né? Foi reparado, né? E foi tijolinho por tijolo por tijolo. Agora, revitalização, a reparação da cozinha, e assim queremos seguir avante, mas precisamos olhar para as nossas vidas e ver qual a reparação que eu preciso fazer na minha vida. Será que é voltar para a leitura da palavra de Deus que eu abandonei? Voltar a ler a Bíblia todos os dias, voltar a fazer a minha devoção, não, fazer essa reparação espiritual, fazer a reparação do culto doméstico, no meu lar, no nosso lar, fazer a reparação da evangelização, que não tem sido querida por muitos, mas poucos. Reparar isso, reparar as missões, reparar a obra missionária daquilo que eu preciso fazer também, me dispondo a pôr a mão no arado e não olhar para trás. Reparação quanto à frequência dos cultos, o que eu preciso reparar? Então, não há revitalização sem reparação. Observe que, se nós formos fazer uma análise, a reparação ou a revitalização material está acontecendo. Mas será que a revitalização espiritual está acontecendo também na nossa igreja? Para que isso aconteça, a maioria precisa estar já envolvido, né? Alguns sim, pela graça de Deus, mas ainda precisa de mais.
Espera-se você participar dessa revitalização. E eu quero destacar 3 coisas aqui: oração, evangelização e discipulado. Quando a maioria de nós nos dispormos para a oração, seja em casa, seja na igreja, porque não é na nossa força, é no poder e na força do Senhor, na dependência de Deus que vamos avante. Não é confiando no nosso braço, na nossa força, mas é na força do Senhor. Oração, dependência do Senhor. Quando a maioria de nós nos dispormos para a evangelização, e há várias formas pelas quais nós podemos evangelizar. Uma dessas é que nós temos aqui à tarde, nos domingos, às 3 da tarde, quando nós chamamos para distribuir as revistas da AME Evangelizar nas quadras, né? Pode ser esse horário, outro horário que você escolher, mas e que seja algo ativo nas nossas vidas e não apenas de vez em quando. A minha vida, eu preciso ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo no trabalho, na escola, na minha vizinhança, ser um porta-voz de Deus para que as pessoas conheçam a Cristo como Senhor e Salvador. Então, a maioria está fazendo isso? A maioria de nós estamos fazendo isso? Ou nós esquecemos a evangelização? Outra coisa também, discipulado. Quando a maioria de nós nos dispormos ao discipulado, aí a revitalização espiritual vai acontecer também nas nossas vidas. Essa revitalização espiritual ainda não está acontecendo, porque falta uma maioria, como nós vemos lá em Atos, né, unânimes em oração, falta uma maioria unânimes na evangelização e falta ainda a maioria unânimes no discipulado. O Senhor Jesus diz: ide fazer discípulos de todas as nações. E aí, irmãos, quando há esse despertamento para oração, evangelização e discipulado, há também um levante do inimigo. Satanás e os nossos inimigos querem parar a obra e nós estamos numa batalha espiritual. Você precisa entender que seja na sua revitalização pessoal, da sua busca pessoal ou nossa coletiva como igreja, haverá retaliações do inimigo para que a gente pare, para que a gente não avance, para que a gente não continue. E é isso que nós estamos vendo aqui no capítulo de número 4 de Neemias. O inimigo se levanta, o inimigo contra o povo de Deus se levanta para tentar parar a obra. E o que nós aprendemos com isso aqui? Que há uma batalha espiritual da qual todo cristão está nela. E você precisa estar acordado e não dormindo no campo de batalha. Quais são os 3 inimigos do crente? O mundo, a carne e o diabo. Você tem noção de que esses 3 inimigos estão trabalhando para parar a revitalização na sua vida, na vida da igreja, e para, mais do que isso, tentar destruir você e a sua família? É isso mesmo. O diabo não brinca de ser diabo. E quando fala o mundo, a carne, o diabo, não está falando do mundo, por exemplo, as pessoas, ou o cosmos, a natureza, não está falando desse mundo, está falando do sistema do mal que promove o pecado. Esse é o mundo que é seu inimigo. Como foi lido no texto aqui de 1 João, capítulo 2, verso 15, o Senhor dizendo na sua palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, mas que o nosso amor esteja pelo Senhor acima de todas as coisas e pelo nosso próximo como a nós mesmos. Porque as pessoas vivendo nessa terra começam a amar tanto essa vida que parece que não tem eternidade. Como se a gente fosse viver aqui para sempre e a nossa vida, nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, né? Mas as pessoas muitas vezes estão agarradas a esse mundo e aquilo que promove o pecado. Então não ameis o mundo, cuidado. O que está promovendo o pecado que você está inserido, está sendo preso nas tentações que o mundo está fomentando o pecado na sua vida. Eu estava comentando hoje na Escola Bíblica Dominical, hoje de manhã, como tem crescido, como a palavra de Deus tem se cumprido, as profecias, né? O Senhor Jesus disse que no final dos tempos
a iniquidade iria se multiplicar e o amor iria se esfriar. A injustiça, a maldade, o pecado iria se multiplicar e o amor iria se esfriar na vida de muitos. E aí, nós fazendo a lembrança de que há um tempo atrás, quando alguém pecava, eu ficava com vergonha. Cometia certos tipos de pecado, tinha vergonha e queria esconder. Hoje as pessoas, ao cometerem pecados, o que elas fazem? Colocam nas redes sociais. É isso, no Instagram, no Facebook, e aí por aí vai. Parece que é bonito. Aquilo que é horroroso aos olhos de Deus e deve ser também aos nossos olhos, o pecado. Mas o mundo está aí para promover o pecado, esse sistema do qual eu e você temos que lutar. Esse materialismo, esse consumismo, esse individualismo que quer afastar as pessoas de Deus e é inimigo de Deus. E outro inimigo que eu e você temos que lutar todos os dias é contra a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem. O nosso velho homem. E aí você lê o texto lá de Gálatas, né, capítulo 5, que fala das obras da carne e do fruto do Espírito Santo. Obras da carne e fruto do Espírito Santo. O que está prevalecendo na sua vida? Será que é as obras da carne? Ou é o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade? Longanimidade, paciência longa, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos que lutar todos os dias contra a carne, fazer morrer essa natureza pecaminosa que quer toda hora se levantar e fazer com que venha dominar a nossa vida e não o Espírito Santo. Você está atento a esse inimigo interno que está dentro de você? É uma batalha espiritual da qual nós estamos nela todos os dias. E a palavra de Deus também nos alerta contra esse terceiro inimigo, que é o diabo. E a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A carne você tem que mortificar, fazer morrer todos os dias, essa natureza pecaminosa. Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando ao Senhor, se consagrando. O inimigo você precisa resistir, não dar lugar ao diabo, mas muitos crentes têm dado lugar ao diabo. Como assim? Quando negligenciam as coisas espirituais e dá mais atenção às coisas banais dessa vida. Coisas passageiras, às vezes até coisas que são legítimas até, né? Mas às vezes essas coisas estão roubando aquele tempo que você deveria ter com a palavra de Deus, deveria ter com a oração, deveria estar na casa do Senhor, mas você está intertido com essas coisas banais. E aí a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 12 que nós não podemos caminhar com peso nos nossos pés, né? Que nos impedindo de avançar na carreira cristã. Eu vou querer ler o texto aqui de Hebreus, capítulo 12, que diz assim, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos. Desembaraça, meu irmão, de quê? De todo o peso e do pecado que tenazmente, fortemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira cristã, a maratona cristã. Você não pode correr essa maratona desembaraçado com as coisas dessa vida, mas olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Então, desembaraçando, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós estamos numa batalha espiritual. Você é um soldado de Cristo. Mas você está alerta?
Vocês observam aqui no capítulo 4 de Neemias, o que esses irmãos estão fazendo que nos ensina também a fazer. Eu quero destacar aqui rapidamente 3 coisas que eles fazem. Vigilância é uma delas, você percebe isso? Eles estão trabalhando e estão vigilantes, porque os inimigos querem atacar, e você tem que estar vigilante, porque o mundo, a carne e o diabo não dormem. Eles querem nos destruir, querem destruir a sua vida espiritual. Vigilância, Jesus diz, orai e vigiai. Outra coisa que eles fazem aqui é a oração, né? Eles estão orando ao Senhor, buscando ao Senhor em oração. Diz o verso 9 que nós oramos ao nosso Deus como proteção pusemos guarda. Você vê as duas coisas andando dia e noite aqui, guarda dia e noite. Oração e vigilância e oração, as duas coisas caminhando juntas. E confiança em Deus, né? Verso 20 fala, o nosso Deus pelejará por nós. A vitória é o Senhor que nos dá contra o mundo, a carne e o diabo. Não é eu e você que vamos vencer essa batalha espiritual pela nossa própria força, mas na dependência do Senhor. Nosso Deus pelejará, vai te dar vitória. Graças a Deus, meu irmão. Minha irmã, graças a Deus. É o Senhor que te dá a vitória sobre a carne. É o Senhor que te dá a vitória sobre o mundo. É o Senhor que te dá a vitória sobre Satanás. Então, nessas armas espirituais, você precisa usar a vigilância, a oração, a Bíblia, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, e confiar no Senhor. Para que assim, de fato, na revitalização espiritual que Deus quer fazer nas nossas vidas, nós possamos avançar. Mesmo em meio a essa oposição que eles tiveram para parar, fazer a obra não continuar, mas eles não pararam. Por quê? Porque oraram, porque confiaram no Senhor, não na sua própria força, mas eles vigiaram, eles fizeram a sua parte em vigilância. Estavam atentos, não estavam dormindo. Imagine você num campo de guerra, entre 2 exércitos se enfrentando, né? Quem gosta de filmes de guerra, aí você vê desses filmes que mostra Primeira e Segunda Guerra Mundial e outros filmes, quando os soldados estão ali entrincheirados, e muitas vezes aguardando ou atacando. Imagine você, um soldado dormindo lá, enquanto os outros estão em bala voando para lá e para cá, e bomba, e o soldado lá. Dá para imaginar um negócio desse? Deve estar doido, deve estar alguma coisa, isso aí não está bem. Não está bem. Mas muitos estão nessa situação, nessa batalha, nessa guerra espiritual. Parece que estão dormindo. Os dardos inflamados do maligno estão aí, passando, querendo te pegar. E tem pego muitos. E a carne já dominou a vida de muitos, porque a preguiça emperrou, dominou. E outros pecados, a inveja, a maledicência, o orgulho, a vaidade, estão emperrando, estão dominando a vida de muitos crentes. Aí a guerra está travando aí, a guerra está sendo travada aí. E parece que não acordou para perceber que há uma realidade espiritual, que nós não podemos estar dormindo, mas precisamos estar alertas, vigilantes. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar trazendo a sua lembrança sobre 3 tipos de pessoas que tem dentro das igrejas. Quais são esses 3 tipos? Você lembra? Primeiro, são daqueles que estão nas igrejas, às vezes são até membros, às vezes são até batizados, mas ainda não nasceram de novo. Precisam de conversão. Todas as igrejas têm pessoas assim. E eu creio que aqui nós não somos exceção. Pessoas que estão nas igrejas,
mas precisa de novo nascimento, precisa de fato se arrepender de seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ter uma vida realmente um novo nascimento, que é a obra do Espírito Santo. Estão perdidos, mesmo que estejam dentro da igreja, perdidos. Sem novo nascimento, ninguém entrará no reino dos céus. Esse é o primeiro tipo. Há outro tipo de pessoas, o segundo, é que são convertidos. São pessoas convertidas, mas que abandonaram seu primeiro amor. Abandonaram aquele amor fervoroso por Jesus. Não tem mais aquele prazer na leitura da palavra, na oração, nos cultos. Abandonou. E vai vivendo a vida cristã no automático. Sabe aquele viveu no automático? E vai assim, vai. Do jeito que der para ir, vai. Falta fervor, falta lágrimas nos olhos, falta, de fato, aquele amor que o Senhor Jesus Cristo é digno, um amor fervoroso por Ele. Será que esse é seu caso? Peça a Deus que restaure o primeiro amor na sua vida. O Senhor Jesus fala para a igreja de Éfeso, né? Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Ou talvez seu caso é de alguém que precisa de conversão. Você tem certeza que você morreu, você está no céu? Você não sabe se vai para o céu ou para o inferno? Isso não é bom, ficar nessa dúvida. Se você ainda está na dúvida, fale com Deus. Deus, eu sou realmente um convertido ou eu sou só um religioso? Fale com Deus. Que Ele te dê a certeza da sua salvação. E há um terceiro tipo de pessoas também dentro das igrejas, e esses estão alertas na guerra espiritual. São aqueles que são cheios do Espírito Santo. É você? Você é essa pessoa? Alguém cheio do Espírito? Como assim, pastor? Como eu sei se eu sou cheio do Espírito Santo ou não? Como eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo ou não? Veja se você ou se essa pessoa tem o fruto do Espírito Santo na vida, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Veja se isso é constante, é uma constante, não quer dizer que ele vai ser um perfeito, que nunca erra, nunca peca, mas é isso que prevalece mais na vida da pessoa, na sua vida, é esse fruto, então você é cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz em Efésios 5, é um mandamento para nós, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Você me ouviu? Ou você está aqui só de corpo presente? A sua alma está longe. Talvez, terminando aqui, você nem lembra mais do que foi dito. O que o pastor pregou domingo à noite? Rapaz, deu um branco, agora não sei. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que você possa, pelo menos, lembrar-se disso. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, eu queria que você falasse comigo. Eu vou falar, você repete, se você deseja. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, o Senhor ouviu que cada um de nós aqui falamos, que queremos ser crentes cheios do Espírito Santo. Dá-nos essa graça, mas que o Senhor também converta aqueles que precisam de conversão, que o Senhor restaure o primeiro amor naqueles que precisam de se restaurar o primeiro amor, um amor fervoroso por Ti. Restaura, Senhor, na nossa igreja, na Tua igreja, esse amor fervoroso por Ti, para que assim a revitalização venha essa revitalização espiritual na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, que o Senhor nos dê essa disposição, essa união e essa reparação, e que diante nessa batalha espiritual contra o mundo, a carne e o diabo, possamos estar vigilantes em oração e lendo a palavra e confiantes no Senhor para avançar em nome de Jesus. Tende misericórdia de nós.
Assim nós te pedimos agradecidos. Amém. Amém.